Olá, eu sou a Erika Kerr, psicanalista. Estou aqui com a minha amiga, minha colega, parceira de vida, Karina Daldegan. Esse é o podcast Eles por Elas, onde nós tratamos do universo da psique masculina. Hoje nós vamos falar, nós nos rendemos ao assunto, nós vamos falar da série Adolescência da Netflix, que está fazendo o maior sucesso e é uma série que se tornou muito importante, né? Eu ouvi muita coisa, vi muita coisa e nós aqui fazemos um trabalho para ficar próximo de vocês, né, que nos ouvem. Nós procuramos não ficar muito na parte técnica, embora nós tenhamos também todo o know-how para isso, mas a nossa intenção é conversar com vocês de uma forma que vocês compreendam e que estejam junto com a gente nisso, né? Karina, olá. Bom dia. Bom dia, meu amor. Antes, nós tínhamos na nossa geração uma preocupação, né, que na verdade era a preocupação dos nossos pais com a gente, né? A preocupação era um ambiente físico, era o perigo nas ruas, o perigo na escola, o perigo de roubo, de sequestro, de estupro, fosse o que fosse, né? Uma violência mais palpável, né, mais no dia a dia ali, nos espaços físicos. A preocupação de hoje me parece uma coisa mais abrangente, que é essa preocupação do que está acontecendo dentro do quarto dos nossos filhos. Concordo. Eu acho que bom, a gente vai falar da série, né? Quarto dos filhos. A nossa geração, a educação é completamente diferente. Não seria de se estranhar se disséssemos que teríamos que começar a fazer curso para conseguir educar adolescentes de hoje, né? Já não é algo que dá para dizer passado de pais para filhos, que passam de pais para filhos. É um mundo que a gente desconhece. É difícil você educar um adolescente hoje com o que a gente aprendeu de educação com nossos pais. Nós éramos de uma geração. A gente pegou o comecinho ali da internet, né, ali no tempo dos dinossauros. E a gente, para conseguir acessar a internet, o que acontecia? Tinha algum computador na casa, né? Era, pelo menos, na minha casa, na casa dos meus colegas eram assim, na sua devia ser assim também. E esse acesso à internet, você andava até o lugar para acessar. Hoje, o lugar somos nós, são os adolescentes, né? É uma coisa já que meio acoplada, né? Nessa juventude que nasceu dentro da internet. Então, você dizer, eu vou trabalhar um controle maior da internet com esses adolescentes que estão conhecendo o mundo através de uma tela, é complicadíssimo, mesmo porque a gente não sabe o que tem por trás. A gente acha que sabe o que tem por trás, mas a gente não sabe. O negócio é muito mais extenso. Então, quando a gente assiste essa série, quando a gente acessa um material desse, é assustador, né? É amedrontador, essa é a palavra, dá medo, né? São tantas camadas, atenção, que eu acho que a gente vai dar um pouco de spoiler para quem não viu a série, mas quem não viu, vejam. Não se trata, na verdade, spoiler, mas não se trata, na verdade, de quem cometeu o crime, quem não cometeu, não é uma descoberta sobre isso, mas são camadas que a gente fala sobre a necessidade da gente ter um olhar muito mais diferenciado do que a gente está tendo hoje, né? Então, é difícil. Pais da nossa geração educando jovens que vão educar outros jovens, como que vai ser isso? Né? Então, se a gente pega ali, a gente começando ali pelo primeiro episódio, quando a polícia invade a casa dessa família... Que susto. Meu Deus! Né? Aquela cara angelical do menino, os pais, o que é isso? Porque é praticamente inacreditável que o menino com aquela formação familiar, com aquela idade tão jovem, tão pequeno, né? Ele é sensível, ele é franzino, né? E ele se comporta como uma criança. Ele faz xixi. Sim. Quando a polícia entra
No quarto ele faz xixi na calça. É um comportamento extremamente infantil. Claro. E você percebe, quando a gente que observa, né? A estrutura, você está falando da estrutura física. A estrutura física do pai, o pai é forte, o pai é imponente, ele é franzino e ele se coloca o tempo todo dentro de casa nesse lugar. Né? A gente vai falar de todos os episódios, né? Então, quando a gente chegar no episódio que ele conta do futebol... Sim, muito né? marcante, eu percebi muito isso, porque ainda no primeiro episódio, quando ele é confrontado, o pai, quando ele fala, o pai percebe o que aconteceu, o pai vira o rosto para o lado, oposto ao dele, e o menino tenta falar e o pai tem uma reação que na hora eu achei ok, né? É o jeito que ele está sentindo. Depois, mais pra frente, o menino conta que isso acontecia sem fazer o link. Quem fez o link fui eu. O menino conta que ele fazia isso no futebol, quando o menino errava um lance, acho que ele era goleiro, quando o menino errava um lance e o pai que ficava do lado do gol virava o rosto para o outro lado e não queria ver o que tinha acontecido. Essa era a percepção dele, né? Sim, mas foi o que foi o que é o que acontece, foi o que aconteceu na hora também. Então, depois o menino narra exatamente o comportamento que o pai teve quando ele se decepcionou com o filho. É tudo tão subjetivo, mas tão intenso, né? Então, e por trás, eu acho que a gente que vai para a psicanálise vai muito por trás desses olhares, dessas percepções, por trás desse olhar do pai que olha para o lado, muitas vezes a gente não está falando da repreensão ao filho. O pai se repreende a ele, sim, mesmo porque ele é inadmissível que ele, como homem, tenha criado um homem como filho. Sim, né? Sim. Então, a gente, falando da masculinidade, essa masculinidade tóxica da própria pessoa para ela mesma, né? Do próprio homem para ele mesmo. Como que, quando a gente bate em cima da tecla da vulnerabilização masculina, a gente está falando disso. Né? O pai, ele desfaz essa percepção que o menino tem. Ele diz que ele olha para o lado para que o menino não se sinta envergonhado. Né? Mas ato falho. E talvez seja para que o filho não veja vergonha nele. Né? Para que ele não se mostre envergonhado para o filho, e pode até ser com uma boa intenção. Mas isso, hoje a gente tem letramento, né? A gente tem formas de ver, de pensar, será que essa minha atitude agora é correta? E a gente está aqui, para quem viu a série, e nós mesmas, nós somos mães, né? A gente não acerta sempre, mas a gente vai consultar depois, né? O que a gente está fazendo, o que a gente podia melhorar. A gente não está aqui para acusar ninguém, né? Para mostrar na série. Não, então o erro foi do pai. O erro foi todo de uma estrutura, inclusive a escola. Aquela escola é um ambiente violento. Um ambiente violento. Começa com quando mostra a escola, já mostra o diretor brigando, e aí uma professora ou coordenadora ou alguém da escola fala, não, mas eu estou preocupada com as crianças, eu acho que a gente tinha que juntar, que conversar, que acolher, e ele só estava preocupado na imagem da escola com os pais. Né? E aí a gente vê ali na relação dos alunos com os professores, com a falta de respeito, na relação dos alunos entre eles mesmos, né? A série, ela mostra sutilmente várias camadas. Então, essa coisa da escola, de novo, né? É uma outra geração educando gerações mais novas. E quando a gente fala de escolas, as escolas não estão preparadas para isso também.
né? Mesmo porque hoje a educação, é interessante a gente olhar para isso. Não tem como a gente não falar de classe social nesse ponto, né? Se você pega, por exemplo, escolas públicas, a preocupação das escolas públicas é lidar com problemas, talvez, que para eles exijam uma prioridade maior do que lidar com bullying. Né? Então, eles vão lidar com não entrar o tráfico, com venda de droga, com ameaça de morte. Né? Numa lista de prioridades, o bullying não vai aparecer em primeiro lugar. Se você fala, o colégio particular, os pais colocam os filhos num colégio particular muito para terceirizar a educação que deveria receber em casa. Então, a gente ouve muito da fala, eu pago escola para não ter esse problema em casa. E aí o pai vai lá cobrar da escola que ele eduque o filho. A escola não tem estrutura para isso. Cada família é uma família. Essa criança, ela precisa ser olhada dentro de casa. Né? Então, assim, a gente não tem como a gente não abordar as classes sociais nesse lugar, inclusive da forma de se educar meninas, meninos, jovens, adolescentes, pré-adultos, tem que vir de dentro de casa, mas como que a gente está olhando para isso de novo, né? Se você pega a reação desse menino quando a polícia aborda, a polícia é uma coisa adulta, né? Lei, condenação, você pagar pelos teus atos, responder pelos teus atos, é algo que o menino enxerga como adulto. Ele expressa tanto medo de algo que não é do mundo dele, que ele faz xixi. Para mim isso foi muito, muito chocante, é o medo extremo, né? É o medo do monstro embaixo da cama. Ainda que lá, né, na Inglaterra, a criança, o pré-adolescente é responsabilizado, como ele foi, né, pelos próprios atos. Aqui a gente tem uma cultura diferente, né, de uma responsabilidade diferente entre menores e maiores. Né? Mas mesmo naquele prisma, né, da Inglaterra, ainda a gente está falando de criança, porque é adolescência, mas um menino de 13 anos, ele está na pré-adolescência, ele está começando a adolescência dele, né? E quando a gente fala de adolescência, nós sabemos o turbilhão de emoções que um adolescente guarda dentro dele, de questões hormonais, o córtex pré-frontal que não está desenvolvido, vai desenvolver lá depois dos 20, que é o córtex frontal, é a área que ela é responsável por tomada de decisão, por filtrar o que acha certo, o que é errado, o que pode fazer, que segura o impulso das emoções. É uma região muito importante. E o adolescente, ele está passando por tudo isso e ele tem resoluções para tomar na vida dele, começar a pensar o que ele vai ser, né, quando ele crescer, dizer sim ou não para a droga, dizer sim ou não para o álcool, dizer sim ou não para o que o amigo está pedindo. Ainda tem que dar conta de ser um bom filho, um bom aluno, né? É muita coisa que se pede para um adolescente. E a descoberta de que o corpo não serve mais só para jogar bola, para fazer balé. O corpo é um objeto, ele se vê como objeto também de prazer, né? E aí, ele sentir prazer com o próprio corpo, a descoberta do prazer, né, do adolescente, descobrir que o corpo dele dá isso para ele, já começa a colocá-lo num lugar de competitividade com o outro, né? Então, de novo, né, um menino, vamos falar a série fala muito sobre a masculinidade em si, né? A menina, eu acho que ela ainda tem uma abertura diferente do menino para falar, porque ela pode ser vulnerável. Né? Você tem menino, eu tenho menina, eu vejo... Eu tenho os dois, né? Eu tenho você tem os dois, mas assim, em fase de adolescência, sim. Você tem um menino, eu tenho uma menina, e eu vejo colegas que têm menino falarem, né? Que perguntam, e aí, como foi o seu dia? Ah, foi tudo bem. Pro o menino, né? Ele não elabora muito. A minha filha entra no carro,
contando, ai, mas a fulana fez isso, a ciclana fez isso, a ciclana... Quer dizer, a abertura que a menina tem para chorar, mostrar vulnerabilidade, faz com que a gente tenha um pouco mais de acesso, né? Mas a escola em si não está preparada para isso, não tem como a gente cobrar da escola. É necessário estudo, né? Eles vão ter que abrir as portas para isso, para uma visão diferenciada. Essas siglas que estão sendo usadas, esses emojis que estão sendo usados, a gente sabe metade disso. Sim, eu me sinto uma analfabeta digital. Não é? Eu até fui pesquisar mais sobre isso, quando eles falam, né? A gente manda emoji, eu mando coração colorido, porque eu acho bonitinho, não é assim? Sim. Não é um coraçãozinho roxo, eu acho ele fofo. Eu mando coração roxo. Eu mandava, não vou mais mandar coração roxo. Eu não mando mais coração colorido nenhum. Eu tô quase abolindo os emojis das minhas mensagens. Mas assim, a Red Pill, sabíamos o que era antes de todo esse... de toda essa conversa, né? Red Pill é uma filosofia, não é uma seita, mas é uma filosofia, né? Quando e atrás disso tem muita coisa, então... Isso eu já sabia, porque eu já fiz pesquisa e, inclusive, eu já fui numa fala. Eu tenho uma amiga que é influencer, que é famosa, Bruna Volpe, e uma vez ela gravou, e ela é bem atuante, né, na militância feminina e antirracismo, essas coisas todas. É uma pessoa, ela é cantora, né? E aí ela fez um vídeo comigo, como amiga mesmo, e postou. E aí entraram, e o vídeo não tinha nada demais, e entraram nas minhas redes, na minha, é que o meu Instagram é fechado, mas me mandaram várias DMs lá. Com a Red Pill? E aí eu fui ver, e fui ver que eram, né, Red Pill, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a ver, e logo depois veio a questão daquele que chamam de Calvo do Campari, sabe quem Calvo do Campari. Tudo isso. Então, eu já tinha entrado nesse universo que ele é enorme. São vários, né? Os incels, os Red Pill. Eu até... Tem os Black Pills, que é uma versão mais extrema do Red Pill. Porque o Red Pill, ele ainda... Né, é muito sutil isso. Rodando no Instagram, inevitavelmente, você acaba encontrando coaches de sedução feminina. Já viu? Já. Red Pill. Não, outro dia um paciente chegou para mim e me contando o que ele tinha visto e que talvez ele fosse fazer, o que eu achava disso. É um coaching que diz como é que você conquista uma mulher em 10 dias. Então eu não vou ensinar não, tá? Quer dizer, eu vou dizer, mas é para não fazer. Nos primeiros 5 dias, você enche a mulher de afeto, de fotos, de bom dia, de amor, de tudo. Enche ela para ela se cansar mesmo. Para ela ficar até com enjoo. Love bombing. No 6º dia, você tira tudo. Nem um pio. Ele promete que no 11º dia ela vai estar completamente apaixonada por ele. Por quê? Por causa da falta. Ela vai querer ficar descobrindo o que ela fez que a fez acabar aquele amor todo que ele tinha por ela. Esse homem não está em busca do amor. Não. Ele está em busca do controle. Do controle. Né? E essa sutileza desse que eles falam da Red Pill, o Red Pill ainda ele busca de alguma forma se relacionar com mulheres, porque eles ainda estão dentro da conquista, né? Eu quero trabalhar a conquista, eu quero fazer com que ela se apaixone perdidamente por mim, para que eu tenha o controle de dizer sim ou não, para que eu possa deixá-la no chão, assim como as outras me deixaram. O Black Pill,
né? Porque existe o Black Pill, que é a versão mais extremista, a gente também vê, né? São os meninos que já se acham irrelacionáveis, essa é a palavra usada, né? E eles partem para o churrascamento. Olha a expressão que eles usam na Deep Web. Churrascamento. O que é o churrascamento? É o suicídio. E aí, eles se incentivam a morrer como heróis. Já que você decidiu ir para o churrascamento, leva o máximo de pessoas que você puder com você. E aí a gente vê os massacres de escola, a gente vê o cara que entra e sai atirando em pessoas que ele julga que foram as pessoas que levaram ele para o lugar onde ele está, porque ele não tem o shape, porque ele não tem a condição física, porque ele não tem a condição social, porque ele não tem a condição intelectual de conquistar uma mulher. Então, quantas camadas a gente precisa trabalhar nisso? E é uma coisa tão interiorizada, né? Porque se a gente for ver, a teoria do 80-20 mesmo, né? Porque dentro desse universo da manosfera, né? Que é essa rede que engloba todos, tem gente que chama vulgarmente de machosfera, mas é manosfera, essa rede que engloba todas essas unidades, né? Os red, os black, os incels e mais um monte que vai aparecendo. Agora me falaram para ver sobre os legendários, que já são adultos, né? Que vão para um lugar remoto, selva, floresta, não sei o que, e passa ali dias com privações, com tudo, para descobrir o macho dentro deles. Tem gente famosa aí, né? Eu sei. São várias coisas ali dentro, mas o que eu vejo em comum é uma fragilidade gigantesca, tentando ser encoberta com uma arrogância, né? Isso é fragilidade, é o homem não sabendo lidar, e desde pequeno, com a falta, com a sua insegurança, né? Então, o que faz? Eu tenho essa insegurança, eu me acho feio, eu me acho desprovido de alguma coisa, e não merecedor de alguma coisa, né? Isso é uma coisa íntima, isso precisa ser conversado, isso precisa ser trabalhado. Mas não, ele engole, isso cresce e ele passa a projetar. E ele vai projetar onde? No objeto que está causando isso nele, na cabeça, né? Na cabeça dele. E aí ele projeta isso, e o ódio que ele sente por se sentir assim, ele vai sentir pela mulher, que é o objeto. É a projeção pura, né? Eu digo, essa busca, essas filosofias que a gente tem visto aparecer, legendários, que eu também já ouvi, já tenho ouvido falar, ou pessoas que se protegem demais dentro de teorias, dentro de um pragmatismo muito grande de autoproteção, inevitavelmente eles acabam tendo que deixar isso vazar para algum lugar. Onde vai vazar isso? Né? Vai vazar no objeto, no meu objeto de dor, né? Onde que é a minha dor? Eu não consigo conquistar uma mulher dentro dos padrões que eu vejo meus amigos tendo, então o que eu faço? Eu ataco, né? Eu sou contra. E aí a gente vê muito isso quando a gente fala de preconceito, né? Quando a gente fala de preconceito, atrás de todo preconceito existe uma projeção que não é clara, ela não é dita, mas ela é externada dessa forma. Então, são camadas e camadas que a gente vai mexer onde? O legendário são homens mais velhos. Homens com dinheiro. Com dinheiro. Porque é caro. Sim, mas assim, eu quero dizer, existe volta? Existe uma volta para esse lugar? Existe, né? Se a pessoa se propuser a fazer uma terapia, ressignificar as coisas ali. Mas eu tenho certeza que se a gente for passar um chamado para uma terapia num lugar desse, não são todos que aderem. Não, porque eles estão lá fazendo uma terapia para o outro lado. Porque lá tem. E eu vou dizer, isso é para ganhar dinheiro.
O coaching, esse tipo de coaching, como vários, como como que chama aquele que está preso lá na Romênia, que é um dos mais famosos, que é o precursor do Red Pill, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele está preso por outras coisas, né? Boa gente, né? Mas isso é para ganhar dinheiro. Né? Ele quer isso, tanto ele vende isso. É para ganhar like. E quanto mais coisa absurda ele disser, mais like ele tem. Nós tivemos o caso do King aqui no Brasil. O King foi aqui no Brasil, que ele promovia esse tipo de comunidade dentro do Discord. Você se lembra desse caso? Não. Jovens que se reuniam dentro do Discord, incentivando meninas a se ferirem. Né? Eles faziam um terrorismo tão grande com as meninas, Sim. a ponto delas se machucarem em frente às câmeras. Então, quer dizer, essa comunidade ela foi crescendo, alcançou números assim absurdos. Esse cara ganhou muito dinheiro, acabou sendo exposto, acabou sendo preso. Teve reportagens grandes que na época saíram aí. Então, quer dizer, tem gente que está se mostrando, mas tem muita gente como ele que está sendo escondido, como a comunidade na série, né? Quer dizer, o pai, quando ele descobre que... Lembra que ele vai para um material de construção ali, acho que no quarto episódio, para comprar tinta, para pintar a van. Sim. E o vendedor diz, mas nós apoiamos o seu filho, a nossa comunidade apoia o seu filho. Olha, a gente está com você, a gente faz uma vaquinha para ajudar no... Quer dizer, eu acho que ele se irrita, ele fica furioso, porque ele percebe que realmente existe uma comunidade por trás disso naquele momento. Essas comunidades, elas existem e a gente não tem visto, a gente não tem olhado, a gente não tem encontrado, porque a gente não sabe nem como procurar. A gente não sabe o que procurar. Você você não encontra aquilo que você não sabe que você está procurando. Né? É um campo minado. Eu acho que a gente precisa de ajuda nisso, né? Nós todos precisamos de educação nesse lugar para saber o que procurar. Não adianta, por exemplo, eu dizer, eu vou entrar no quarto da minha filha e eu vou procurar. Eu posso até pegar as conversas, ver o que ela está fazendo, mas se eu não soubesse dos emojis, por exemplo, para mim seriam só emojis. Sim. Não é? Sim. Não, mas eles sabem esconder as coisas. Por mais que a gente dê incerta, por mais que a gente vasculhe, por mais que a gente veja, se eles quiserem esconder realmente, eles vão esconder. Então, o que a gente precisa é tentar acessar os nossos filhos, tentar acessar as nossas crianças, os nossos adolescentes, sabe? Primeiro, estar presente, né, com tempo de qualidade. É claro que a gente, nessa época de produtividade, a mãe trabalha, o pai trabalha, e para ter uma estrutura familiar, né, de conforto, tudo isso. Mas dar outro tipo de lazer para a criança. E isso desde muito cedo. Retardar o uso do celular, limitar o uso diário do celular. Olhar, estar perto, exigir boas notas, exigir que ele tenha uma vida social também, né? Ir com ele, caso ele seja muito tímido. Existem pessoas que não gostam de viver em sociedade, mas por quê? Né? Alguma coisa tem ali, né? O ser humano é um ser para ser social, né? Nós nascemos para viver em grupo. Né, na nossa essência. Então, tudo isso, quando o seu filho é tímido demais, fechado demais, precisa ser observado, né? Precisa ser... Eu sempre digo que eu tenho mais medo dos adolescentes que não dão muito trabalho nesse sentido. O adolescente que vai, que faz, que rompe, é para ser um adulto mais livre dessas questões, né? Eu vejo adultos super bem estabelecidos hoje, que eles dizem, não, mas eu fui um adolescente terrível, fui rebelde, fui expulso de escola, tudo isso. Meu irmão é assim também. Meu irmão, minha mãe não sabia o que fazer com ele, porque ele não
confrontava ou não, né? Mas ele aprontava. E hoje ele é espetacular. Agora, bom, a gente saiu do roteiro de novo. Não, e a gente vai, né? vamos a nossa ideia era tratar por partes, mas por a gente parte, nunca faz episódio isso. por episódio. A gente pode fazer isso numa segunda tomada. Mas isso que você está dizendo, né? É interessante, porque a gente está falando agora dessa a educação positiva, né? Se a gente pegar a educação positiva que a gente tem aí executado. Quando você tem uma educação vertical, a criança não se abre. Porque quando o pai chama para uma conversa, a mãe chama para uma conversa, ele já se arma para dar a resposta que o pai e a mãe querem ouvir, né? Como vai você? Tá tudo bem. Por quê? Porque você faz perguntas extremamente direcionadas e duras, né? O que está acontecendo? Ele vai procurar te responder aquilo que você está querendo para ele se livrar de você, né? Se você pega uma educação extremamente horizontal, você vira amigão do teu filho. E por que, afinal de contas, ele poderia contar com você como uma hierarquia que possa ajudar? Você é só um par. Ele passa, às vezes, inclusive a ter vergonha de dividir ou de compartilhar com você a ajuda que ele precisa ter. Ele aprende a não ter para quem pedir ajuda, porque ele é muito horizontal. Pai e mãe não tem que ser totalmente amigo. Eu digo que eu pratico uma educação meio que diagonal, né? Diagonal porque a gente tem que saber ter essas entradas. Os pais, eles precisam dar espaço para esse tipo de entrada, né? Se você pega, por exemplo, a psicóloga, acho que no terceiro episódio, que é praticamente inteiro da psicóloga com o Jamie, com o menino da série. Olha só, ela entra com um café, com um chocolate quente para ele, né? Com marshmallows, do jeito que ele queria. Ela tem conversas com ele, as perguntas que ela faz são perguntas mais abertas, mais sutis, e ele se altera entre a raiva, entre a ansiedade, entre a inocência, né, a ponto de perguntar, a ponto de dizer, porque percebe que a série inteira ele diz, eu não fiz nada, não fui eu, não fiz nada, ele diz, ele não fala eu não matei. A impressão que dá é que ele não entende nem o que ele fez, porque ele pergunta para ela, foi ela que mas ela morreu? E ela diz, sim, ela não vai voltar, né? Então ele tem essa variação entre raiva, ansiedade, inocência, mas ela conduz essa sessão de uma forma diagonal, né? Ela não é imposta com perguntas rígidas e ela também não é solta a ponto dela não conseguir encontrar nele o que motivou, né? A gente tem que olhar ali também que ela não é uma psicóloga prática, não é psicóloga dele. Ela não está ali para fazer uma sessão de terapia. Ela é uma psicóloga forense que está ali para recolher provas, né? E como o anterior tinha ido para traçar o perfil dele. Exato. Ela foi justamente para que ele tivesse a reação que ele teve e para mostrar que ele é capaz de ficar violento. Isso está muito claro e está claro, inclusive, da reação que ela teve depois que ele saiu da sala. Que ele pediu para ele ser validado por ela, né? E ela não pôde porque não é o papel dela naquele momento. E ela sofreu com isso nitidamente. Né? Então, tudo o que ela faz, quando ela entra e ela cria a relação com ele, que é levar o café, o chocolate quente com marshmallow que ele gosta, que a gente é uma técnica que a gente usa também para criar conexão no paciente quando ele chega no consultório. Ela faz, né? E ele cria, ela causa nele, faz com que ele confie nela. É um rapaz, né? Ela vai encaixando tudo, inclusive se mostrando frágil a hora que ela precisa, para que ele rompa, para que ele tenha exatamente a reação que ele teve, porque era isso que eles precisavam, né? A psicóloga forense precisava mostrar que ele é capaz daquilo e usar como prova no processo. Me perguntaram
Você acha, eu vi muitas discussões sobre isso também, a maioria das pessoas dizendo que ele é psicopata. Ele não é psicopata. Ele é uma criança como qualquer outra, que foi manipulada por um sistema, né, que tinha uma fragilidade gigante, né, dentro dele, o pai era maravilhoso, a mãe era maravilhosa, a família era estruturada, eles viviam numa casa boa. Cheia de amor. Cheia de amor. Mas o que faltou? E eles terminam a série dizendo que talvez eles pudessem ter feito mais. O que falta é o olhar. O que falta é olhar aquela criança individualmente, não através da família. É perceber o que está acontecendo. Ei, vem cá, o que está acontecendo? Isso ia evitar? Talvez sim, talvez não. Existe a necessidade do olhar individual, porque cada família precisa fazer esse olhar individual para o seu. Mas esse problema não é individual, ele é plural, né? Não tem como a gente trabalhar o nosso e aí esse sistema manipular fora, porque é o que acontece. Se a gente pega, como você disse, uma família extremamente estruturada, né, carinhosa, a gente vê isso o tempo todo. Esse pai que trabalha fora, que tem menos tempo, mas, né, era aniversário, a mãe preparando ali o café da manhã, a filha se arrumando. Uma família onde existe todos os passos que a família tem que ter, como uma família estruturada, né? Então, não dá para dizer, o problema é da família e isso aconteceu só porque a família é ruim. Não, isso não acontece. Então, isso foi bem mostrado na série, que mesmo uma família extremamente amorosa e estruturada, o jovem, ele tem feito essa relação que nós fazíamos 1 a 1, porque as nossas relações eram 1 a 1. Nós íamos para o colégio, não existia bullying? Existia, mas a gente resolvia o bullying lá. Né? E quando nós voltávamos para casa, a gente só ia rever aquela pessoa com quem a gente discutiu no dia seguinte. As emoções tinham baixado, a gente tinha entrado numa autorreflexão, né? No máximo contado ali para a mãe, para o pai, para um colega. Mas hoje a relação não é mais de 1 a 1, um numa turma, é 1 em 1 milhão. Ele chega em casa, o jovem bulinado, ele chega em casa e ele vai para uma rede. Né? E aí ele se encontra com iguais. Sim. Né? Ele se encontra com iguais. Então, o problema está aí. A educação que a gente chama para isso, assim, a gente não dá também para condenar a internet, porque quando a gente fala nessa educação, tem muita coisa boa na internet, que se às vezes os pais não conseguem falar tudo, tem canais muito interessantes sobre educação familiar que eles podem ver juntos, sabe? Pode assistir juntos, pode aprender juntos. A gente tem que aproveitar o recurso que a gente tem, não adianta a gente querer nadar contra, falar, não, eu vou tirar a internet, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o tablet, eu vou confinar, eu vou deixar brincar. Quer dizer, aí você causa revolta. Né? Eles são nativos digitais, né? Sim. Diferente de nós. Nós, quando a gente recebia um equipamento novo, né? O que a gente fazia? Pegava o manual, lia o manual para aprender a mexer nesse equipamento. Eles não. Eles recebem um equipamento novo, um videogame, um celular, um tablet, um computador, seja o que for, até uma televisão. Primeiro eles vão fuçar, né? Eles vão mexer e vão aprender com isso, né? Eles não vão recorrer ao manual. A gente, se não estiver dando certo, a gente vai falar, não, peraí, então vamos ler o que está acontecendo. Eles vão procurar na internet como resolver aquilo, eles vão procurar vídeo sobre isso, né? Então, isso é o protagonismo dessa geração. Eles aprendem com o protagonismo, né? Por isso que essa metodologia ativa que tem, né, várias vertentes aí, que agora aos poucos está sendo implantada nas escolas, vai muito nisso de levar o aluno como protagonista do que ele está fazendo, né? Então vamos aprender fazendo, vamos aprender manuseando, ou antes de ler a gente aprende,
né? Tá havendo já esse movimento, então esse movimento precisa também acontecer dentro de casa, né? O que é pequenas tarefas? Não, você não entende por que tem que ser assim, então vamos fazer comigo. É a noção de ação e reação, né? Toda ação ela tem uma reação, né? O problema da tela é que, às vezes, a ação na tela, como, por exemplo, se a gente falar de a misoginia, né? Ela não é, hoje, considerada, não há punição criminal para isso, né? Tem sido discutido, né? Esse lugar da misoginia também entrar como bullying, né? Como ser punido como um crime. Mas ainda não é assim. Então, quando se discute a misoginia na internet, fica por isso mesmo. Não tem existe ação e não existe a reação. Né? Isso que você fala das pequenas tarefas, pode parecer besteira, mas é importantíssimo que se haja a noção de ação e reação. A gente pode falar isso com um cesto de roupas, né? Se a criança ela tem, ou adolescente, ou jovem, quem quer que seja, ela tem a obrigação de lavar a roupa dela, por exemplo, ela sabe que se ela não lavar, ela vai ter roupa suja, não vai ter roupa limpa. Né? Isso se perdeu. Eu economizo o tempo do meu filho. Eu coloco a roupa dele na máquina porque, ai meu Deus, a agenda dele é tão apertada, ele precisa fazer aula de inglês. Não é assim? Sim. Para onde está levando? Né? A gente não está falando da outra parte. Né? A gente não está falando, por exemplo, da família da qual perdeu a menina por um ato desse que está por trás de internet. A família dela nem aparece. Nem aparece, né? A família dela nem aparece. Agora, ali tem muitas famílias, né? A família daquela menina que era a melhor amiga, é Kate o nome da menina que morreu? Acho que é. Que era a melhor amiga, que teve aquele rompante, que a única cena de agressão real, agressão física, que foi vista, né? Porque a questão das facadas a gente viu na tela deles de longe. Borrado. A única cena de agressão foi a cena que a menina amiga bate no garoto que era da turma, né? Do Jamie. Então, e a família? Tem a família dela. Tem a família desse menino que apanhou. Tem a família da investigadora que não só a família, mas ela. Sutilmente eles mostram vários pontos, porque tem uma hora que ela fala uma frase que eles estão conversando, eu não vou lembrar a frase exata, mas ela fala que o que estava incomodando ela era que o assassino, o criminoso, era sempre o protagonista. E é isso. É disso que a gente está falando. O criminoso é sempre o protagonista e se esquece de todo o resto. De todo o resto, do olhar. Mas é a chamada, né? É o call to action deles, né? Se você decide que não vale a pena, que você já não tem mais a possibilidade de se relacionar, se você decide partir para o suicídio, para o churrascamento, leve o máximo de pessoas que você puder com você. Mas não há quem está por trás disso, não há a noção de ação e reação. Você sabe que eu refleti muito sobre essa questão do 80-20, porque a gente usa isso, né, para muita coisa, assim, né? Eu já falei várias vezes para paciente dessa questão do 80-20, colocando em outro prisma, né? Que a gente fica, quando a gente tá no relacionamento, a gente tá lá na nossa rotina, tudo isso, e aí 80% é bom e a gente fica ligado nos 20% que faltam. Então, a gente fica ali querendo aqueles 20% que a gente não tem, e aí quando faz essa troca, não, então surgiu outra pessoa, ela me dá isso aqui que eu quero, vai, e aí quando chega lá percebe que é pouco, que perdeu os 80%. Então, essa referência 80-20, a gente usa para muita coisa e tem, né? Agora, eles pegaram uma teoria real e levaram
para essa parte, né? Então, aí, só que alguém que tem um pouco de boa vontade, que puder observar o universo, vai ver que tem muito mais mulher do que homem e que a maioria dos homens se relacionam. Uhum. A maioria dos homens se relacionam. E não tem... E você vê homens no padrão feios com mulheres bonitas, né? Vê mulheres mais velhas com homens mais novos e vê também homens mais velhos com mulheres mais novas. Hoje, isso não precisa mais procurar muito. Mas a gente tem visto um movimento que os homens dizem, as mulheres são todas interesseiras, tem que ter um carro, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas interesse há das duas partes. Sim, claro que né? tem. Eu me interesso por alguém, é óbvio que eu vá me interessar por alguém que possa me dar uma estrutura, e isso é sobrevivência. Eu vou ter filhos com essa pessoa pode trabalhar comigo para que haja a possibilidade da gente criar uma família e integrar uma família com os recursos que a gente precisa para seguir. As escolhas, elas são feitas pelas duas partes, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. A frase, a mulher é tudo interesseira, já ouviu? Mas o relacionamento é um interesse. É um interesse, você uma não troca. Se relaciona Exato. Com quem você não se interessa. E o interesse pode ser em qualquer coisa. Eu posso me interessar pela sua juventude, eu posso me interessar pelo seu dinheiro, eu posso me interessar pela sua inteligência, eu posso me interessar pela forma com que você me faz sentir bem. Se você me faz sorrir, se você me faz, ser mais leve. São trocas que existem dos dois lados. Dos dois lados, em qualquer relação, de amizade, de trabalho. Tudo é interesse. Troca, agora... a mulher, mas eu acho que aí tem muito também de uma coisa da mulher. A mulher está crescendo, a mulher está se bancando e cada vez mais, e a mulher está sendo dona de si. E o que acontece? A mulher acha que homem nenhum que homem é todo lixo. Eu li essa frase, mulher acha que homem é todo lixo. Não é assim. Mas, sim, ela era tratada de uma forma péssima, né? Pela grande maioria dos homens. E hoje ela se desprendeu disso. A mulher se levantou, a mulher ergueu a cabeça e isso afrontou o homem, né? Então, ele vem agora projetando isso, projetando a insegurança dele nisso. Então, ela é interesseira. Peraí, você quer que ela... Você quer ou não que ela cresça? Né? Como uma paciente falou para mim outro dia, a pessoa que eu amo, ela quer... ao mesmo tempo que ele diz que ele quer uma mulher independente, uma mulher livre, uma mulher protagonista da própria vida, ele não gosta de unha escura. Ela tem que pintar. Eu não posso pintar minha unha de vermelho, só de branco. Eu não posso rir alto. Então, mas o que ele quer? Né? Eles não sabem o que ele quer, mas assim, a minha explicação para isso é de que enquanto nós mulheres estávamos num lugar mais confinado nas possibilidades de crescer, de sair, de voar, a gente usou todo esse espaço para o desenvolvimento da nossa psique. Né? A gente está fazendo um caminho contrário deles. Né? Então, nós estamos aqui num desencontro. Esse momento é o momento que a gente vai usar o que a gente aprendeu no confinamento. Né? É interessantíssimo. A gente tem tanta ramificação para isso. Ontem eu peguei o diário de Anne Frank. Né? E ela tem uma frase, né? No final, ela lá presa naquele calabouço, naquele lugar escuro, tendo sofrido horrores, né? Horrores. E ela ainda diz, eu ainda acredito na bondade humana. Sim. Então, assim, olha o quanto foi trabalhado dentro desse lugar de aperto. Eu faço muito esse paralelo do que a mulher tem passado. Quando você pega uma frase dessa de Anne Frank, a gente começa a entender o que tem colocado medo nos homens que só vivenciaram o fazer.
né? Eles não puderam vivenciar o ser. É por isso que a gente bate tão veemente nesse lugar de vamos abrir a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade masculina vai permitir um sentir, um entendimento maior, inclusive na criação dos nossos. A vulnerabilidade masculina não está em enfraquecer o homem, né? A vulnerabilidade masculina, a gente está pedindo que o homem assuma que também é vulnerável. Sim. E que dê a ele o direito de se sentir e de se dizer vulnerável para que ele receba ajuda. Que seja a nossa ajuda psicológica, não só nossa, mas de tantos profissionais que tem aí. Existem recursos a se procurar que não são esses recursos desses grupos que incitam ódio, né? É uma conscientização, é se colocar num lugar de perceber que não dá conta sozinho e que precisa de ajuda, e a gente está aqui para ajudar. Exato, é isso, estamos aqui para ajudar, queremos fazer a nossa parte para mudar isso. E eu acho que é isso. Bom, a gente passaria mais horas falando sobre isso, mas foi muito bom. A gente agradece, né, o acesso de vocês. Esperamos voltar em breve com mais assuntos aí sensíveis e necessários. É isso. Agradecemos a audiência de vocês, né? Continuem com a gente. Eu tenho recebido, qualquer dia a gente vai fazer uma caixinha de perguntas e respostas. A gente tem recebido bastante coisa, né? Então, até a próxima. Obrigada. Obrigada.